sou Roselane Reis e você está no videocast Você Pode, de guerreira a princesa, o lugar onde você, mulher, vem contar a sua história, a sua trajetória, para instruir e impactar outras mulheres. Este é um programa da Collis Educacional, levando conhecimento até você. E quando a gente fala de conhecimento, eu gosto sempre de lembrar www.collis.com.br. Você já fez sua inscrição? Você já tem seu curso superior? Se tem, bora lá fazer pós-graduação. Tudo 100% digital. Não importa onde você esteja. Vem para cá se capacitar conosco. Gente, e falando em educação, nós temos vários parceiros que vocês veem, os logos que passam aqui. E eu gosto de destacar alguns deles de vez em quando nos nossos programas, até para não ficar muito longo, né? Mas a gente falando de educação, não posso esquecer de falar da doutora Silvia de Paula, que fala sobre educação inclusiva. Gente, a gente teve aí recentemente a questão do mês de março, que foi o T21, que é do síndrome de Down, a questão do autismo. Então, para a gente não ficar nisso só como um clichê, mas realmente nós temos isso como inclusão. Então, ela está lá toda semana falando na Collis, mas não deixe de seguir a nossa especialista, doutora Silvia Ponta Inclusão. E quando a gente fala de pessoas, de relacionamento, eu gosto de citar a Rosa Matias, que é da Sofos Mentoria. Gente, você que tem sua equipe, que precisa se capacitar, que precisa alavancar as suas receitas, pode chamá-la, porque, gente, ela é maravilhosa nesse sentido e ainda tem a atualização da NR1, que agora é lei. Vamos cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. E além da Rosa, que é uma psicóloga, que também é da mentora de desenvolvimento pessoal, nós temos uma terapeuta integrativa que é a Nádia Macieira, gente. Ela tá aqui na Collis toda semana dando informações, instruções importantes e até ensinando alguns exercícios, ó, respiração, como que a gente relaxa um pouquinho. Segue lá, Nádia Macieira Oficial. E, gente, como é que tá essa questão aí, imposto de renda, hein? Abril, maio, entregando, hein? MDA Contabilidade, MDA FAP Contabilidade, o César. Eu sei que vocês estão sentindo falta dele, vamos aproveitar e puxar a orelha dele, mas ele tá lá, gente, ó, só na declaração de imposto de renda, fazendo todo o serviço para atender vocês. Vem pra cá que nós temos parceiros incríveis. Mas agora, eu já quero entrar na nossa convidada, porque ela tá aqui, gente, ela é incrível. Vocês vão ver a força, a garra que essa mulher tem. Mas é muito interessante, o meu esposo, ele trabalha com a área de imóveis, né? E ele, às vezes, ele chega falando de imóveis e tal, que locou, que vendeu. E aí ele chegou um dia em casa e falou assim, olha, encontrei alguém como você ou mais acelerada que você. Eu falei, sério? Eu preciso conhecer essa mulher. E aí ele falou assim, olha, eu vou entregar um apartamento para eles e tal, mas eu vou ver se a gente faz alguma coisa. Eu falei de você para ela também. Eu falei, então vamos lá. E ela gentilmente nos convidou para ir até o escritório e nós nos conhecemos. Gente, a gente já fez tanta coisa junto. Já fizemos encontro de mulheres, já palestramos juntos. E eu falei, não, agora você vai sentar e você vai contar a sua história. Vem para cá, vamos conhecer. Ana, minha querida, muito obrigada por você ter aceito o convite, viu? Que gostoso, eu que agradeço, que alegria estar aqui. E essa narrativa não tem como tirar um sorriso da gente, né? Porque você é uma mulher encantadora e mulheres fortes se identificam, né? Então é uma alegria estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço aí o teu tempo, né? Porque a gente sabe como que é a corrida e você tá aqui. Bom, você já conhece um pouquinho do nosso programa, né? Sim. Nós gostamos de trazer mulheres aqui, não só empreendedoras, mas mulheres que realmente inspiram, porque a gente sabe que aqueles que estão nos assistindo, não só mulheres, mas a gente tem todo o público, né? E às vezes passa por dificuldades. Sim. E a gente quer dizer que nós também passamos, né? Sim. E que nós superamos. Então, antes da gente chegar no seu negócio, que é um negócio maravilhoso, que eu gosto também, conta um pouquinho pra gente quem é a Ana. Ai, que legal. Muito prazer, gente. Eu me chamo Ana Bonilha. Antes de ser empresária, eu sou mãe do Victor e do Heitor, aquelas duas gostosuras da mamãe, casada com o amor da minha vida e o meu sócio, Guilherme. Sou filha, sou serva, sou uma pessoa muito alegre, eu gosto muito de tratar a nossa vida com leveza, né? Porque já é tudo tão complicado, por que complicar mais? Eu sou publicitária, amo o que eu faço e empreendo há alguns anos, né? Então hoje, quem que é a Ana? Uma pessoa alegre, que traz com leveza aquilo que ela faz e que ama a família, é o meu primeiro ministério, né? Nada daria certo se a gente não tivesse um porquê bem definido, que é a minha família. Então, eu tenho aí o meu troféu, que é a minha família, o meu negócio, e a Ana, ela é composta por sorrisos largos e de muita alegria.
E olha, eu vi gente tá saindo agora no Instagram aquele negócio de desenho de bonequinha, eu vi já da Ana lá. Sim, com meu livro, né? Lá o Poder legal. Do Consórcio, é isso mesmo. Bem bacana, né, essa trend? Muito boa. Eu gostei bastante. Bom, Ana, olha, é um prazer ter você aqui, mas o que eu queria que você compartilhasse também com a gente é essa força, porque como que você começou a empreender? Tá. Como é que foi o teu início? Conta pra gente. Conto sim. Quem falar que empreendedorismo é fácil, você me avise. Você me fala. Eu não conheço. Eu também não. Se tiver fácil, tá errado, né? Tá errado. Por muitos anos da minha vida eu trabalhei em instituição bancária, né? Então eu trabalhei dentro de banco, dentro de agência. E assim que eu tive meu segundo neném, eu falei pro meu marido, eu não quero mais, né? Eu quero trabalhar com outra coisa e na verdade eu não queria mais a área de vendas. Olha que curioso. Eu falei, não quero ir mais pra área de vendas. E até um ponto sobre mim, eu sou cristã. Então eu falei, eu vou orar, eu vou falar com o Senhor para ver o que Deus tem para minha vida. E eu lembro que foi muito forte o que foi me dito. Você vai para uma área comercial? Eu falava, sério, eu não sei se quero de novo. A minha oração era outra, né? Mas o Senhor, deles são os planos, né? E eu falei, tá bom. E eu me recordo que eu já conheci a empresa cuja qual eu estou hoje há alguns anos, né? E é incrível, gente, quando você fala quero engravidar, você só vê grávida, quero trocar de carro, você só vê aquele carro. E eu comecei a ver muito sobre aquela empresa. E de fato, hoje o que eu oferto, o que eu vendo dentro da instituição bancária era um calcanhar, porque era um produto muito bom e o banco não conseguia chegar naquele patamar que a empresa vendia. Então eu comecei a olhar com outros olhos e falei, peraí, quando eu vim pro empreendedorismo, eu falei pro meu marido, olha, eu tô indo, eu tenho 2 crianças pequenas, eu sou a mãe, né, e eu gosto da minha maternidade, mas eu vou me abrir para um novo. Eu lembro que nos meus primeiros 8 dias de empresa, gente, você que é mãe que tá vendo isso daqui, tu pode ter certeza, a criança vai ficar com febre, a escola vai ligar, vai ter um dia que você vai passar a noite em claro amamentando, vai ter. Mas isso dá uma combustão para que você entregue ainda mais, porque se não for você para fazer, não vai ter ninguém que faça, é você mesmo, porque Deus tem um negócio específico com algumas mulheres. De fato, Deus tem um quê com mulheres, né? E é você que vai ter que fazer, minha amiga. Se levante, passe um batom rosa, bote um salto e vá, que é com você. E eu lembro que nos meus primeiros 8 dias, eu falei pro meu esposo, o Heitor com febre, o outro que... Peraí, vamos lá, vamos organizar por ordem de urgência e por ordem de emergência, né? Prioridades, vamos lá, tá tudo certo, tá todo mundo respirando, todo mundo bem. E nos meus primeiros 8 dias de empreendedorismo, menina, foi tão lindo, foi tão impactante que eu lembro, eu digo 8 dias porque foi no finalzinho do mês onde de fato eu falei, não, estou indo, né? E aí eu lembro que nessa soma dos 8 dias eu olhei pro meu marido e eu falei, você imaginava viver isso e que isso acontecesse neste período? Então o que eu quero dizer para você que está iniciando no empreendedorismo? Não se acovarde. Pessoas como você precisam se levantar para que outras também tomem coragem de fazer o que precisa ser feito, né? E acaba sendo tão diferente, tão peculiar, porque é contigo. Então o negócio, quando teve que acontecer comigo, foi em 8 dias. E me deu aquela força para poder seguir adiante. E a gente já tem 3 anos no empreendedorismo e parece pouco, né? Mas quando você empreende, você é dona do teu negócio o tempo todo. Então eu falo que já tem 10 anos que eu tô no negócio, porque você vive muita coisa num período muito curto, né? E faz com que eu seja apaixonada, enfim, pelo que eu falo, pelo que eu faça, né? Porque, de fato, o empreender é você falar, eu dou conta de mais uma coisa. E isso daqui me preenche, porque aonde você vai, o teu negócio vai junto com você, né? Então, empreender pra mim hoje foi um desafio muito gostoso, mas foi uma coisa que eu falei, gente, como que eu fiquei tanto tempo sem? Então, pra mim, foi algo assim muito maravilhoso. E afinal, o que é o seu negócio? Bora! A gente tá vendo aqui na roupa, mas precisa ser dito, precisa ser esclarecido. Eu até, antes de entrar, né, eu fiz um videozinho falando que, gente, pensa numa pessoa que ama vestir a camisa da empresa, sou eu, né? Então, o que a Ana faz? A Ana realiza sonhos. Nossa, Ana, que clichê. Pois é. Muitas pessoas hoje têm um sonho, Rô, da casa própria, tem um sonho de trocar de carro, fazer uma viagem de intercâmbio. E se hoje eu perguntar pra você que tá aqui vendo a gente, assistindo a gente, me pondere 3 sonhos teus, eu posso afirmar pra ti que 2 deles pelo menos fala sobre recurso. Eu quero ir pra Disney, eu quero trocar de carro, eu quero comprar a minha casa ou quitar o meu financiamento. E aí eu pergunto pra ti, o porquê que esse sonho ele ainda não foi concluído, né? Aí a gente tem aí uma pós-pandemia, a gente tem uma dificuldade financeira, aí eu trabalho com o quê? Vamos lá, rufem os tambores. Eu trabalho com planejamento, eu vendo consórcio.
literalmente dinheiro barato, né? Então hoje, Ana, quero comprar um imóvel, mas apareceu a oportunidade da minha vida. Bacana, vamos comprar. Você tá preparado para comprar? Não, não tô. Então não é a oportunidade da tua vida. Então vamos planejar para que quando essa próxima oportunidade vier, você possa comprá-lo. Então, carro, casa, quitação de financiamento, mulherada, cirurgia plástica, dá para fazer com consórcio, né? Troca de veículo. Ana, já conquistei bastante coisa na minha vida, agora eu quero ir para a parte náutica, quero comprar um barco, quero comprar um jet ski, com o consórcio Ademicon também dá para fazer. Então hoje eu sou uma líder autorizada da Ademicon e hoje a gente vende aí esse projeto que é algo muito bacana, com o qual a gente fala com muito amor e carinho. Já vendeu, né? Já estamos quase aqui. Isso aí, mandem os dados, vamos lá, isso mesmo. Bom, vai estar passando o Instagram aqui, vocês vão estar vendo, né? Para entrar em contato com ela. Mas aí você falou sobre isso. E aí eu pergunto, qual que é a maior dificuldade que você sente porque você se relaciona com as pessoas? Sim. As pessoas sentam na sua frente e ali elas depositam o que elas querem. O que você sente que é a maior carência delas? Porque a questão é dinheiro, mas às vezes vai além disso. O que você sente? Olha, Rô, que pergunta linda. Pessoas vendem para pessoas e no final, gente, a conta sempre vai ser pessoas, tá? E o que acontece? Quando a gente fala de uma frustração de não ter construído ou concluído um planejamento ou realizar um sonho, a gente fala que só falta um abraço, um cuidado. Olha, você consegue, você vai fazer dessa maneira. Então, o que eu gosto muito, né, que eu vejo que as pessoas estão muito carentes? Relacionamento. Por isso que o empreendedorismo, pessoas ajudam pessoas, não custa nada você falar do negócio do outro, né? E quando a gente fala de relacionamento, eu tô falando que assim, olha, Rô, se você não concluiu desta maneira, me fala como que você acha confortável. Talvez você falar pra mim, Ana, não fazendo nada. Aí eu vou falar pra ti, então é por isso que você tá dessa maneira. Mas, se você fizer assim, 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 porque eu sou especialista nesse ramo, você vai conseguir chegar aqui, aqui, aqui. Então, hoje as pessoas não têm com quem falar. Hoje está tudo muito robótico, é tudo muito negócios. E eu concordo que a gente, na área do empreendedorismo, a gente tem que vender. Mas a gente vende para pessoas. E pessoas têm dificuldades, pessoas precisam de fato de um planejamento, de uma conversa, né? Até porque, trazendo para o meu negócio, quando eu falo de planejamento financeiro, aqui muitas de nós não tivemos a nossa grade curricular falando sobre educação financeira. Não tivemos. Talvez hoje as crianças têm, mas nós não pegamos. Mas aí o que a gente aprende hoje? É sobreviver. Mas na verdade não. Se a gente planejar, cabe muita coisa, a gente consegue fazer muita coisa, né? Então hoje o que eu vejo muito? A carência de um relacionamento. Pra onde eu vou? O que eu faço, né? Porque as pessoas, elas realmente querem se relacionar. E hoje com essa correria, como que eu faço? A gente acaba não tendo tempo pra isso, mas a gente precisa ter tempo pra isso, porque o relacionamento faz com que muitas pessoas conquistem o negócio do outro, alavanque, que você também esteja ali em rodas que talvez você não estaria se não fosse você falando pra outras pessoas, né? Então o que eu vejo hoje é falta de relacionamento e as pessoas querem de fato contato, sabe? Sim, isso é muito importante. E o bacana é que quando a gente traz alguém aqui, eu sempre falo assim, quem senta aqui nessa bancada, a gente acompanhou. E eu acompanho as redes da Ana, né? Então lá o que a gente vê? Primeiro, muito treinamento e capacitação para sua equipe, te parabenizo por isso. Obrigada. Até porque às vezes tem dificuldade, às vezes naquela semana não vende esperado, é muita meta, e isso é o mercado, né? Não adianta falar assim, meta é pressão, o síndrome de burnout. Gente, mas é mercado, né? A gente tem que administrar isso, mas é o mercado, né? E isso, eu vejo isso como uma motivação e não como alguma coisa que impacta. Uma coisa bacana que eu vejo, gente, tem entrega, né? Ela coloca lá na telinha, né? Mais um fechado, mais uma carta contemplada. Então você vê que as coisas acontecem. Sim. Né? Então eu acho que isso é fundamental quando você tá num trabalho, quando você tá em alguma coisa e que você vê as coisas acontecendo, né? Eu imagino a alegria, meu esposo trabalha com isso e ele é realizado nisso também, ele fica feliz, né? É bem interessante porque quando alguém vende alguma coisa, então eles vão lá, ele entrega a chave de uma caixinha, marca às vezes um jantar, entendeu? Para entregar. É uma coisa relacionamento, é uma coisa incrível, né? Então fica aquilo, né? É um marketing, não, ele faz aquilo com gosto mesmo, né? Então eu acho que isso é um grande diferencial. E eu vi isso em você, Ana, né? Acompanhando, né? Não tem como, né? A rede social veio para isso mesmo, né? Mas a gente acompanha esse amor que você tem e essa vibração. Sim. Né? Porque o dia a dia de uma carta contemplada num consórcio, de alguma entrega, é o normal seu, né? Mas você vibra com aquilo. Então eu acho que isso é um grande diferencial. Isso é muito bacana, Rô, porque o óbvio ele precisa ser dito, né? Então talvez isso para mim seja muito normal porque é a minha vivência.
Mas quando eu trago para um cliente, ele é um cliente, é o sonho da família. Então eu já posso ter feito isso com várias outras, mas aquela família foi a primeira realização, né? E quando a gente trabalha e a gente fala da questão de consórcio, a Demicon ela vem realmente para mostrar que a gente faz diferente do que algumas outras administradoras fazem. Então, a gente trabalha muito com a verdade. Eu costumo dizer pro meu time, se você não pode dizer como você fez, não faça, porque então tá errado, né? A gente trabalha muito correto, tanto que quando a gente olha Banco Central, Reclame Aqui, a Demicon tá lá com um sorrisinho e uma empresa que tem 34 anos, pioneira. Sim, no então, mercado. Quando você olha, você fala, poxa vida, 34 anos... supostamente já é uma senhora, né? Que nem eu sou uma jovem senhora já. Então, é muito tempo de mercado. Você fala, puxa vida, então não é só sobre a questão de vender, é sobre realizar. E essa entrega a gente também passa para os nossos consultores, porque se ele tem uma boa instrução, ele vai levar o produto adiante com bastante propriedade, a fim de que um propague pro outro, vai falando pro outro, e esse é o melhor telefone sem fio que tem, né? Então isso é muito bom pra gente. Essa idoneidade da marca, né? Sim. Mas um diferencial, Ana, é que eu conheço muitas pessoas que vendem a Demicon, mas que tem esse comprometimento, é a Ana. Entendeu? Não é por nada não, galera, mas eu tenho que concordar com isso daí. Porque eu acho que é isso que, inclusive, eu queria até que você passasse uma mensagem para as mulheres, é como eu fazer essa entrega, né? Porque você mantém a família, gente, é lindo. Antes da gente começar aqui, o filho dela foi fazer uma excursão hoje, né? E ela falou, Rose, olha, eu tô de olho e tal, até vou chegar um pouquinho depois e tal, mas ela chegou na hora, tudo certinho. Mas ela tem a família ali, sim, acompanhada, né, o tempo todo, e ainda vibra com o trabalho. Como é que você consegue fazer esse equilíbrio, Ana? Olha, na verdade não consigo, tá? O que eu sempre vou sugerir pra você, mulher que tem filhos, a frase que eu gosto muito de trazer: quem tem um porquê bem definido suporta qualquer como. A gente tem uma vida muito corrida, sabe, Rô? Mas o que eu trago de alerta? Não se esqueça pelo que você corre, né? Hoje eu trabalho muito, eu e meu esposo, a gente se entrega muito, a gente transborda isso na vida de pessoas, porque eu tenho 2 motivos, 3 na verdade, né? Bem fortes dentro da minha casa. E o que eu trago pra você? Mulher, tem coisas que Deus vai entregar na tua mão, que é você que tem que fazer, e a gente tem uma responsabilidade sobre isso. Todos os dias a gente dá conta, não, mas em sua grande maioria a gente dá. O que a gente também não pode esquecer é que nós somos seres humanos. E aí você tem que dar um nome para aquilo. Hoje eu não tô bem, hoje eu não tô legal, mas amanhã, no dia seguinte, você tem que estar muito bem, porque pessoas precisam de você. É que nem eu falo, tá, Rô? Quando eu vendo uma carta de consórcio, é o mesmo grupo, só muda a numeração de cota, é a mesma empresa, mas por que a pessoa comprou comigo? Tem algo em mim diferente, eu entendi, eu criei conexão com aquela pessoa e ela vai comprar comigo. Então tem pessoas que se conectam com você. Então o negócio ele é com você. Então não desista. Mantenha sempre a cabeça erguida, porque se você não tiver a cabeça erguida, a coroa vai cair, porque tu é uma princesa, né? Então sempre mantenha um foco e entenda que o empreendedorismo ele é feito de escadas. Escadas, todo dia você tem que subir um degrau. E um dia que você não sobe aquele degrau, no dia seguinte você tem que subir 2. Você tem que ter uma constância, né? Para que você tenha aí sucesso. E como que você lida com isso? Com maternidade, casa, com família, cuidando também de você. Então, no seu banho tem o seu momento com Deus, lava o teu cabelo, passa uma maquiagem, que a mulher quando tá maquiada, a gente vai pra cima de outra maneira, a gente faz o negócio acontecer, mas sempre colocando o nome na situação que você tá vivendo. Então, hoje o que eu tô sentindo? É isso, tá bacana. Nomeou, já era, pronto, bora pro próximo. E tentando manter o equilíbrio como? Fazendo o que dá pra fazer naquele momento, mas fazendo. Não deixando pro dia seguinte, não postergando, né? Porque o empreendedorismo, ele é todos os dias, é constância, é foco. Não dá pra procrastinar. Não dá. E aí a mensagem final, né, que tipo assim, né, o que às vezes muitas pessoas que estão assistindo ou não tem casa, ou quer trocar de carro, ou quer fazer uma viagem, o que você diria para essas pessoas nesse planejamento financeiro que a Ana da Demicon faz? Eu diria para você me procurar. Tá aqui, ó, gente, Boa. Instagram. Isso. Eu vou conhecer você, eu quero entender o teu cenário, que fica legal pra ti, para que a gente inicie e a gente termine. Nós não temos prazer quando a pessoa começa um planejamento e no meio do caminho ela para. Então, eu vou entender o contexto da tua família, a gente vai conversar, a gente vai chegar no denominador comum e a gente vai realizar esse seu sonho. Por quê? Se muitas pessoas conseguem, por que você não consegue? Eu tô aqui, o meu papel é esse, te ajudar. Se até agora você não comprou carro, casa, não fez uma viagem,
Muito bem, muito prazer. É comigo mesmo que você vai fazer, tá? Vai ser um prazer cuidar de você, do teu planejamento e do planejamento da tua família. É só procurar a gente, que a gente vai tomar um café bem gostoso e a gente vai conversar sobre isso. Chegou a hora, né? Chegou, é agora. Bom, querida, muito obrigada por você ter vindo, tá? Eu acredito que você vai voltar, ou acredito que você vai se tornar uma parceira nossa, dando mensagens aí toda semana. Vamos conversar sobre isso. Vamos, com certeza. Mas vamos lá. Você tá vendo que eu tô usando um pin aqui no nosso programa, lindíssimo. né? Você pode, e eu quero entregar um de presente pra você. Ai, que honra! Quero! Só que antes eu preciso fazer uma pergunta pra você. Ah. Olha lá. Hoje, a Ana, ela é uma guerreira em constante batalha e busca de novas conquistas. Ou a Ana hoje é uma princesa? Lembrando que a princesa não é alguém que deixa de guerrear, não, tá? Ela continua guerreando. Porém, ela se encontra num patamar qual ela já tem uma guerra destinada com um objetivo. Ana, constante guerreira ou estágio princesa? Eu sou uma constante guerreira. Eu sou uma guerreira, olha. E aí, com esse vigor todo, né? A gente sente isso. Querida, Muito olha, bom. de imã, você pode colocar, acho que vai ficar bonito. Nossa, gente, aí. que chique, pelo amor de Deus. Pode colocar aí, talvez, do outro lado, pra não pegar aí o teu Não, novo. vamos tudo junto aqui, a Põe aí como parceria. você quiser. Olha aí que lindo. Vai ficar bem Boa, bacana. deu certo. Olha Chique, aí, tô né? elegante aqui, mulherada. E você pode ir entregando mais uma guerreira. Minha querida, muito obrigada por essa força, por essa garra, por esse comprometimento, te por a gente agradeço. sentir essa energia e pela sua fidelidade no trabalho, porque isso impacta, né? E nos impactou e por isso você está aqui. Então eu só tenho a desejar muito sucesso para você e que a gente seja parceira em muitos outros projetos juntas. Com certeza, vai ser um prazer. Gente, muito obrigada. Não perca, tá maravilhoso. E a Rose é fantástico, tudo que ela faz é maravilhoso, então é uma alegria, uma honra estar aqui com você. Imagina. Conte conosco, viu? Obrigada, querida. Vocês viram, gente, que história linda, que comprometimento. Isso é o espírito do empreendedorismo. Isso é o que você pode. Sabia que você pode? Vem pra cá, conta a sua história.